Fala, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos aos Abstrações Matemáticas. Eu sou o professor Maicon Cisoto e vou ajudar você a conseguir a sua aprovação em cálculo 1. E qual é o processo e o que a gente está fazendo aqui? Tá? Galera, eu vou lá no Instagram, tá bom? Vou deixar o Instagram aí na descrição. Eu posto lá a aula que eu vou gravar aqui, tá? Na real, eu posto lá a questão que eu vou gravar. E daí eu venho aqui então e resolvo com você a questão. Hoje a gente vai resolver a questão número 56 e eu estou ali no capítulo 1.1, onde ele fala de função e modelos. Tá bem, gente? Essa é uma parte muito importante. Na verdade, se você perde essa parte do livro, você acaba se enrolando no cálculo lá no futuro, né? Então a gente vai resolver isso aqui e espero que eu consiga ajudar você, né? A gente já resolveu as outras questões. Lembrando que eu venho aqui e resolvo com vocês a questão e também dou dica de como você se dá bem na faculdade, né? E uma das dicas que eu vou dar hoje é a respeito dos limites ali, tá bom? Na real, é do domínio, da borda do domínio, né? Que são o tal que a gente chama de limite, né? Você vai usar isso bastante para calcular o limite, mas você vai usar também isso na parte de integral, tá bom? Não é o assunto que eu vou comentar aqui nessa aula, mas lembrando que em toda aula eu dou dicas de assuntos lá do futuro, mesmo que o assunto seja uma coisa muito simples aqui, né? O que ele quer saber aqui? Isso aqui é conteúdo da P1, tá bom? Da prova 1, então que vocês têm, geralmente o cálculo tem aí 3 ou 4 avaliações, né? Comenta aí embaixo qual é a sua faculdade, qual é a sua graduação e quantas provas você faz em cálculo. Eu te fazia, teve cálculo que eu fiz 3 e teve cálculo que eu fiz 4 avaliações, né? Já peguei recuperação, já fiz, claro, se não fosse isso, não seria faculdade, né? Então, vamos, bola para frente, bola para frente. Espero que vocês não peguem e que eu ajude vocês, porque eu estou dando uma aula aqui do formato da aula que eu gostaria de ter tido. Tá bem? Bom, então o domínio aqui, ele quer saber o domínio e se eu consigo esboçar o gráfico. O gráfico está esboçado, vai bastar eu saber o domínio. Só que tem um problema no domínio. Ele existe de duas formas. Ele existe para essa função, essas duas funções laterais, que elas são a mesma função, tá bom, gente? Eu demorei um pouquinho para me sacar isso daí. E para essa função central aqui, que tem um outro comportamento. Tá bem? Dois assuntos aqui que ele aborda, que ele não fala ainda que ele vai abordar isso, né? A descontinuidade. Nesses dois pontos que eu estou marcando aqui, que é o ponto -2 e +2, é uma coisa descontínua, ou seja, não existe derivada naquele ponto ali, tá? A derivada é a inclinação, então ali não tem inclinação, né? E outra coisa também são os limites, né? Quando eu chego aqui, ó, esse limite do lado esquerdo, que é o -4, ele é igual ao do lado direito, que é +4. Então, isso é uma característica de uma função par. Inclusive, você olha ela de frente, você vê que ela é uma função par, né? Semelhante aí à função seno. Bom, mas enfim, vamos lá. É, Aqui, então, eu vou ter uma função que me obedece do -4 até o -2, e ela é semelhante, né? Ela é simétrica. E por ela ser simétrica, eu consigo só mudar ali os valores do x, que ela passa a ter validade dos dois lados, tá? Ela é simétrica ao outro lado, aonde ela vai de 2 até 4, tá bom? Então, só para saber esse domínio, você já tem que ter um conhecimento muito grande, né? Mas como você me acompanha aqui, você sabe que a gente já está na aula acima das 50 aí, né? A gente já está na aula 53. Então já tem muitas aulas que a gente vem aí acompanhando e transformando a sua faculdade aí, né? Com noções do cálculo, e agora uma noção que você já viu anteriormente. Aqui ele quer saber se você sabe se que a função módulo é uma função par, porque ali tem uma função módulo escondida, né? Porque por mais que eu não mostre a partinha de baixo, eu desço aqui e subo, ó. Opa, eu desço aqui e subo, ela complementaria a função módulo que deveria estar ali, mas ela não está ali, né? Mas ela não deixa de existir para valores antes do -2 e acima do 2 até o -4 até o 4. Tá? Então eu posso usar ali uma função que eu já conheço, e essa função é a função módulo de x. Tá bem? Então a primeira função eu sei que ela já é módulo de x e ela existe aí nesses dois intervalos, né? São intervalos simétricos. Bom, e agora? O que que eu posso fazer com isso? Agora você vai fazer o seguinte: a minha função ela não está onde ela deveria estar, né? Ela deveria estar aqui no zero. O zero é esse ponto aqui, então ela teria uma cara semelhante a isso. Então ela desceu ou ela subiu algumas unidades? É isso que você tem que ver. Por quê?
Porque se eu acrescentar no x, deixando a minha função dessa cara aqui, ela tem um comportamento. Inclusive, eu dei uma aula disso daqui, né? Se eu não me engano, fazem umas 4 ou 5 aulas aí que eu falei também a respeito disso. Daí eu estou acrescentando dentro do x. Então agora eu desloquei para a direita ou para a esquerda, né? Mas e se eu acrescentar fora? Se eu acrescentar aqui, mais 2, por exemplo, o que acontece? Acontece que a minha função vai sofrer um deslocamento no eixo y, né? Porque olha como que é a cara dela. Então, seria y igual a x mais 2, por exemplo. Então, aqui eu deslocaria 2 unidades, né? Eu acrescentaria nos valores do módulo de 2 unidades para todos os valores. Então, o gráfico estaria deslocado 2 unidades para cima, tá bem? Mas não é 2 valores, porque ali ele está mostrando para baixo e pela cara do gráfico aí você consegue saber qual é o valor que ele tem ali embaixo, onde ele não existe, né? Ali embaixo, onde ele não existe, ele tem o valor de -2. Ah, como é que você me garante isso? Devido ao raio dessa circunferência aqui, tá? Ele dá um giro e ele vai parar exatamente aqui embaixo, no mesmo ponto onde a minha função iria cortar o eixo. Tá? Então, ali eu sei que ele corta no -2. E o que que acontece isso? Qual é a mudança na minha função? Então, o meu módulo de x agora, ele vai ter, não é um acréscimo, né? Ele está sendo puxado para baixo de 2 unidades. E é somente isso, tá bom? Basta eu saber agora aqui, ó, os valores de x. Então, essa é a minha função para quem? Para todo x maior ou igual a quem? Aqui eu vou pôr 2, gente. E aqui eu vou pôr 4, tá? Deixa eu ver se funciona se eu colocar mais ou menos 2. Não, o x está entre mais. E agora, se eu vier do contrário, né? Ele vai ser -4 até o valor de -2. Né? Então, o x tem valores maiores do que -4. Então, ele vem para cá e ele para no -2, tá? Lembrando que pelo fato de eu ter posto o igual aqui embaixo, nessa parte que eu for ver a função do meio aqui, ó, que é uma função que é uma circunferência, né? É metade da circunferência, na verdade. Então, se eu for ver isso, aí na função de baixo aqui, o meu x, ele não vai ter o igual embaixo, né? Porque eu já fiz ela pertencer à reta, não à curva. Mas que curva é essa que eu tô comentando com vocês? A curva, ela vai ser a segunda parte da minha função aqui, né? Para onde ela existe aqui no intervalo de -2 até 2. Então, o intervalo, você já sabe, o x existe para valores maiores do que -2 e valores menores... Opa, deixa eu tirar o igual de baixo, né? Acabei de falar sobre isso. E valores menores do que 2. Tá bem? Aí basta agora eu saber como que é a minha função. E se você lembra a circunferência, ela é y ao quadrado mais x ao quadrado, tudo isso igual ao r ao quadrado, tá bem? Lembrando que isso aqui acontece quando o meu quando o meu y da circunferência e o meu x da circunferência, eles estão aonde? Eles estão exatamente na origem, né? Quando eles têm valor de 0. Tá bom? Então, aqui acontece isso, daí ele dá esse giro. Tá, mas qual é a consequência disso? Tá, e agora a gente vai ver, então, e vai deixar o quê? Em uma função. Isso aqui não é uma função, isso aqui é uma relação matemática, né? É uma equação, é a equação da circunferência, né? Que a circunferência é só essa bordinha aqui, tá? Então, eu preciso deixar ali o y sozinho. Qual é o processo, então? Basta eu passar o x para o outro lado, então vai ser r ao quadrado menos x ao quadrado, tá? E o quadrado que estaria aqui no y, eu vou tirar a raiz. Essa é a minha função. Beleza, gente? Basta eu saber o raio. Quem é o meu raio? O raio de 2 unidades, certo? Então, ali vai ser o quem? Vai ser 2 unidades ao quadrado. Vai ser raiz, então, de 4 menos 2x. Então, vamos lá? Então, aqui vai ser raiz de 4 menos 2x. E agora eu tenho certeza de que o quê? De que todos os valores do x de -2 até 2 pertencem a essa função aqui, certo? Ah, mas você não tirou? E olha, essa é uma ótima pergunta, essa é uma ótima pergunta.
Nesse ponto aqui, você não tirou o mais ou menos, né? Porque acontece isso, né? Devido ao fato de eu ter o quadrado aqui, eu tenho que tirar a raiz dos dois lados, e isso faz com que do outro lado seja uma função mais ou menos, né? Por que que eu não coloquei a parte negativa? Primeiro que não seria uma função se eu colocasse a parte negativa aqui, né? Eu teria vários y para o mesmo x, não é isso isso não pode existir, né? Então, eu retirei a parte negativa. E isso permite com que eu tenha exatamente o gráfico da minha questão 56. Tá bom? Então, do menos 4 até o 2, ele respeita a função módulo, tanto para a parte negativa quanto para a parte positiva. E no intervalo de menos 2 até 2, que seria o raio ali, né? O raio de duas unidades, tá? Ele obedece à função, então, que é proveniente de uma circunferência, que é essa raiz aqui que eu coloquei para vocês. Tá bem, gente? Espero ter ajudado vocês. Lembrando aí, ó, que tem vários conteúdos aqui dentro, né? Tem o conteúdo de descontinuidade, né? Então, que a gente vai ver aí no futuro o que acontece naquela parte que não existe a derivada. Tem também uma outra coisa aqui, ó, que são você, que são não, que é você, né, entender esses limites aqui, ó. Depois desses limites de um ponto até o outro, de um ponto até o outro, ele vai te ajudar muito na parte de integral, tá? Vai faltar bastante tempo para a gente chegar lá, né? Talvez aí falte mais umas 100 aulas para a gente chegar lá. Mas nessa parte de integral, é importantíssimo que você entenda os limites de integração. Beleza, gente? Espero ter ajudado vocês. Não esqueçam aí de deixar o comentário da sua faculdade e aonde você faz o curso, tá? E a gente conversa até a próxima aula que eu vou resolver questões mais complicadas a cada dia. Aquele abraço. Tchau, tchau.